Então, tá bom, eu acho que a gente pode seguir. Parabéns, Larissa, pelo trabalho. Professor Mi? Não, vou também ratificar os parabéns, né, e também a Larissa e o professor João Paulo, e desejar aí um bom desenvolvimento da pesquisa. Muito Isso. obrigada, e muito obrigada pelas perguntas também, que já entraram aqui como sugestões do que eu posso continuar desenvolvendo. Muito obrigada. Maravilha. A Tainá, professor Mi, já colocou aqui no chat o trabalho seguinte, que é o do professor Francisco Nobre de Almeida, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Eu acho que cortou, mas eu estou aqui com... não, é isso mesmo. Filosófico com vistas à autonomia e à emancipação intelectual de alunos no ensino médio. A filosofia como exercício espiritual em Pierre Hadot, repensando o ensino. O professor Francisco já pode começar. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Francisco Nobre, sou egresso do Prof. Filo, aqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Concluí o curso recentemente, agora defendi em fevereiro. E antes de passar a apresentação, queria cumprimentar aos professores mediadores, aos demais colegas presentes, aqueles que estão no processo formativo, e parabenizar também a colega que me antecedeu, a Larissa, que tão claramente expôs a ideia dela. Me senti muito motivado a falar depois da fala da Larissa, porque em alguns momentos a fala dela toca diretamente a minha pesquisa. Fiquei com vontade de fazer perguntas, mas acredito que na minha fala eu também vou ter condições de me debruçar sobre alguns pontos em que as nossas pesquisas dialogam. De antemão, eu gostaria de dizer a todos vocês que a pesquisa é um retrato do momento em que ela está. A minha pesquisa ela foi concluída, ela foi apresentada em fevereiro, e eu tenho certeza que se eu tivesse imbuído do propósito de seguir nela, eu estou em sala de aula diuturnamente, certamente ela hoje estaria com um novo contexto. E esse momento serve também para que a gente repense o momento em que eu deixei a minha pesquisa, e ela será, a partir de agora, também motivada a seguir a partir do momento que se apresenta. Eu vou também projetar alguns slides, que foram os slides da minha apresentação, tá certo? Não se impressione com a quantidade, eu vou ser mais objetivo, vou falar daqueles elementos mais fundamentais da pesquisa. O problema, o referencial teórico, as conclusões a que chegamos. E em alguns momentos, eu queria que a minha fala se transformasse num relato de experiência, até para quem está aqui iniciando o processo formativo do mestrado profissional, também se valha desse relato para se encorajar e seguir, porque em alguns momentos ele foi muito desafiador. O Prof. Filo foi desafiador para mim, em alguns momentos eu parei a pesquisa, em alguns momentos eu entrei num processo de questionar minha prática filosófica. Aliás, isso é a base do Prof. Filo. Eu tenho certeza que nós todos aqui temos em comum essa inquietação. Nós somos inquietos enquanto professores e questionamos a nossa prática. Foi aí que eu entrei no processo formativo. Eu não estava satisfeito com aquela filosofia que eu me deparava na sala de aula e naquele contexto escolar, que era uma prática extremamente amparada numa história da filosofia. Alunos que se valiam de uma repetição de conceitos explicados por mim. Essas palavras são palavras-chave da minha pesquisa. Professor explicador, professor embrutecedor, e aquela pesquisa, e aquele professor que simplesmente entra numa sala de aula para repetir uma história da filosofia. Essa configuração e essa primeira imagem de um professor explicador e de um professor que vem da história da filosofia se justifica inicialmente em mim por causa de uma tradição que eu recebi na universidade. A minha formação na graduação, ela era uma graduação baseada em História da Filosofia 1, História da Filosofia 2, História da Filosofia 3, 4. Aí, concomitantemente, nós tínhamos antiga, medieval, moderna e contemporânea.
E aí, ao chegar na sala de aula, eu me deparo com a necessidade de viver, agora vem outra palavra-chave da minha pesquisa, a filosofia como experiência. É possível ter uma experiência filosófica no contexto escolar, um contexto escolar que tanto engessa pelo horário, engessa pelo currículo, acho que o meu microfone estava um pouco mais distante, engessa pelo horário, engessa pelo currículo, engessa pelo... Enfim. Então, eu coloquei no momento, em determinado momento, 2 professores diferentes. Aquele professor que saía com a história da filosofia e essa tradição, e um professor que precisava ser revisitado para oportunizar uma palavra questionável, para colocar o aluno diante de elementos que o fizessem experienciar uma filosofia. Se essa filosofia vai ser experienciada na sala de aula, eu não sei, porque depois eu vim perceber que a filosofia ela não tem um tempo cronológico. Ela tem um tempo da experiência, que pode ser, inclusive, quando esse aluno sair da sala de aula, sair da escola, estiver lá na frente. Mas, enfim, para eu não me perder nas minhas ideias, eu vou apresentar, tá? Vamos lá. Eu já fui aqui apresentando um... Vocês conseguem ver a apresentação? Sim. Tá, Perfeito. então, esse é o tema da minha pesquisa, a filosofia como exercício espiritual emperreador, repensando o ensino filosófico com vistas à autonomia e à emancipação intelectual de alunos do ensino médio. A minha orientadora foi a professora doutora Maria Reilton, que inclusive encontra-se aí presencialmente no encontro. Aqui eu trago alguns elementos fundamentais da pesquisa. Primeiro, o problema, que era essa pesquisa, como eu falei para todos vocês, baseada numa repetição de conceitos e ideias extraídas de sistemas, e muito fundamentada numa história da filosofia. Havia uma hipótese. A hipótese seria que, dentre tantas filosofias, e esse tantas filosofias já foi um elemento trazido pelo próprio Filo. Quer dizer, há filosofias, no plural, e essas filosofias apresentam uma relação com a forma como se passa essa filosofia, ou como se vive essa filosofia. Era uma relação entre o que e como, que o prof. Filo trouxe para mim. Então, aqui eu destaco elementos, palavras-chave dessa hipótese, que seria emancipação e experiência. Mas, ao longo da apresentação, outras palavras-chave vão se apresentando. Qual é o contexto dessa pesquisa? O que é que a justificou? Era resgatar um propósito de emancipação do aluno e de autonomia intelectual, um aluno que fosse capaz de, utilizando o pensamento agora de Rancière, destacar suas vontades, o professor religando essas vontades, e não simplesmente explicando ideias, o que levaria a um aluno embrutecido. Esse seria um professor embrutecedor. Esses conceitos vieram, e aí eu falo de um relato de experiência, a partir do momento da minha qualificação da pesquisa, onde a pesquisa passou a ser extremamente modificada. Isso é o que eu queria passar para os colegas que ainda estão nesse processo formativo. Daqui a pouco eu entro nisso. Essa é a primeira justificativa. Tá? O aluno capaz de refletir, o aluno capaz de caminhar apenas sob um olhar do professor e não dependente desse professor. As outras justificativas eu vou deixar em segundo plano. Qual era o objetivo geral? Investigar a possibilidade dessa filosofia, compreendida como modo de vida e expressa por meio dos exercícios espirituais de Pierre Hadot, contribuir para essa autonomia e emancipação. Pierre Hadot é um filósofo contemporâneo,
tá certo? Mas que faz uma religação com a antiguidade. Então, inevitavelmente, eu precisei voltar ao período helenístico, tá certo? Para entender esse conceito de exercícios espirituais que aparece aqui como palavra-chave da pesquisa. Esses exercícios, eles não são um compêndio, porque se fossem um compêndio, isso implicaria numa impossibilidade de experienciar. Não é uma metodologia, não é uma técnica, mas eram certas práticas que, na antiguidade, eram realizadas como forma de expressão da filosofia, que faziam aqueles que a praticavam olhar para si, voltar o olhar do externo para o interno. E aí a pesquisa passa a conversar com um conceito de cuidado de si que a gente encontra na hermenêutica do sujeito. Tá? Então, aos poucos eu vou liberando para vocês, eu vou falando o referencial teórico da pesquisa, eu passo adiante. Os objetivos específicos, eu vou destacar apenas o primeiro, que era problematizar o alcance e os limites da filosofia num contexto atual. Tá certo? O que é que tem sido possível fazer em nome da filosofia no contexto escolar? Sobretudo no momento anterior, e no momento, sobretudo, anterior, em que a filosofia estava sendo tão atacada, tão discutida, tão vilipendiada, tá certo? Então, naquele momento, isso ainda ganhava mais potencial, mais força, mais potência. O referencial teórico aqui eu já tratei, os conceitos de exercícios espirituais em Pierre Hadot. Aí entra, para os meus colegas em formação, as ideias de embrutecimento e emancipação em Jacques Rancière. A ideia de emancipação intelectual em Jacques Rancière, que foi trazida a partir da qualificação. A qualificação, para mim, foi um momento impactante, porque eu tinha uma ideia de pesquisa, e na minha qualificação eu tive contato com uma desconstrução de tudo aquilo que eu tinha pensado e tinha escrito naquele momento. Daí eu destaco a importância da qualificação, que, parênteses, eu preciso relatar isso para vocês, me deixou depois estagnado 5 meses na minha pesquisa. Eu não estou vendo as expressões de vocês aqui, mas depois eu posso escutar. A qualificação me deixou estagnado 5 meses depois para que eu repensasse público-alvo, voltasse para o comitê de ética. E por que isso? Porque a minha primeira ideia de trabalhar a pesquisa era trabalhar com um público específico, que era um público com necessidades educacionais especiais. E a primeira questão que a banca fez para mim como público-alvo era se eu não estava me colocando numa posição de desigualdade para os meus alunos. E essa questão de igualdade e desigualdade, a gente bebe em Jacques Rancière. Então, eu tinha agora que responder que Sócrates, para onde Pierre Hadot me mandava, não era embrutecedor como Jacques Rancière defende. Ou seja, eu coloquei no meu trabalho 2 autores que falavam em dissonância. Eu tive que resolver esse problema na minha pesquisa. Só em pensar, a cabeça assim, passa um filme aqui. Portanto, o cuidado com esse referencial teórico, e eu coloco isso como sugestão, para que a gente não precise travar uma pesquisa. A natureza da pesquisa... gente, eu estou aqui vendo a apresentação e eu não estou ouvindo algum destaque do tempo. Se quando houver assim, um limite, vocês puderem me avisar, eu agradeço. Eita. Tá certo? Eu agradeço. Qual foi a natureza da minha pesquisa? Eu escolhi, como eu acreditava que aquele problema seria um problema passível de ser amenizado na própria escola e com o próprio público-alvo, eu escolhi como natureza, como abordagem metodológica, uma pesquisação. Por que uma pesquisação? Porque a partir da coleta dos resultados, eu poderia ir direcionando a pesquisa para outro rumo, para outro norte. E assim se deu. À medida que os meus alunos, no momento da ação educativa filosófica, me davam feedbacks sobre como eles estavam dialogando com o texto base, que foi a Apologia de Sócrates,
né? Daqui a pouco eu volto para a colega Larissa, porque a metodologia da ação educativo-filosófica também se baseou nessa tríade que Gallo também coloca: problematização, sensibilização e... Quis me distanciar um pouquinho da elaboração de conceitos. Coloquei assim: para continuar pensando. Porque enquanto a Larissa falava, me bateu a pergunta assim, eu não sei a resposta, estou colocando realmente a pergunta porque eu não sei, como pergunta mesmo, despretensiosa. Não é a pergunta socrática que levava o aluno já para, aliás, o interlocutor para onde ele queria. Esse também foi outro objeto de discussão da minha pesquisa. A minha pergunta é despretensiosa, real. A filosofia se faz na vivência ou se faz no conceito? A filosofia se faz na experiência, no afetar-se, no incomodar, ou a filosofia se faz quando o aluno consegue conceituar? Porque, de fato, aí eu concordo com o professor que está mediando a sala, que hoje a gente tem problemas sérios com essa habilidade de conceituação dos nossos alunos, é bem problemático. Eu prefiro acreditar, e agora é uma crença, que a filosofia se expressa no incômodo, quando o aluno se prontifica a questionar, ainda que ele não saiba conceituar. Aqui eu falo da contextualização da pesquisa e a palavra experiência ganha força, tá certo? Essa palavra experiência, eu bebi em La Rosa, quando coloca a experiência e a subjetividade como fontes do processo investigativo, ou como elementos para o processo investigativo. A subjetividade do professor, aquilo que o toca, aquilo que o afeta, e para onde ele direciona o olhar. Eu preciso investigar um problema que me toca, que me afeta, e para onde eu também quero seguir e transformar, se não solucionando aquilo que eu chamei de problema, pelo menos amenizando. Porque eu já posso adiantar para vocês que mesmo tratando este problema, o que eu consegui hoje na minha prática filosófica, depois de alguns meses de conclusão, é diagnosticar quando eu continuo sendo explicador. Mas isso já é muito bom. Eu não me transformei num professor que a todo momento vai ajudar os meus alunos a afetar-se. Mas eu, pelo menos, faço um diagnóstico pessoal de que aquela aula está sendo uma aula extremamente explicadora. Tá? Vou passar adiante. Aqui eu trago os elementos teóricos, e aí eu trago a noção de exercícios espirituais. Eu não vou falar de conceitos aqui. E destaquei também essa ideia de que não é um compêndio, senão isso impediria a experiência, mas eram essas práticas que estavam atreladas às várias escolas do helenismo, tá certo? Mas era possível citar alguns desses exercícios espirituais. E aqui ele coloca, seriam exercícios ligados à retórica, à leitura, à meditação, a um olhar para si, mas não era números clausos, não era uma questão taxativa. Pierre Hadot coloca como exemplos de práticas que faziam as pessoas olharem para si. Aqui eu falo da noção de cuidado de si, que a gente encontra em Foucault, na hermenêutica do sujeito. E, por fim, a filosofia como experiência em Walter Cohen, que é tão presente aqui para nós. E aí, obviamente, não poderia deixar de ser as ideias de emancipação que vieram na qualificação a partir de Jacques Rancière. Eu posso dizer para vocês que aquela contradição à vida, ou aquela oposição que inviabilizou o meu trabalho durante um tempo, lá no referencial teórico, eu consegui escrever alguma parte, ou uma boa parte, sobre uma harmonização entre as ideias, o que me deixou muito satisfeito, porque acredito que tenha sido além de desafiador, foi uma inovação. Algum microfone aberto, acredito que seja já uma indicação de tempo, é isso? Isso, professor, eu já ia dizer que o senhor tem 5 minutos ainda de apresentação. Ótimo. 5 minutos serão suficientes. Até porque eu vou passar para as partes que eu gostaria de destacar aqui.
Já falei aqui da pesquisação crítica, e eu justifico aqui por que essa metodologia. Quem foi o público-alvo da minha pesquisa? Foram 10, da pesquisa que eu falo, da ação educativa e filosófica. Tá? Foram 10 estudantes que na época, estavam inscritos na primeira série do ensino médio numa escola chamada Escola Estadual Querubina Silveira, localizada no município de Cerro Corá, aqui no Rio Grande do Norte, fica distante mais ou menos 210 quilômetros da capital. É uma escola de médio porte, tem aproximadamente 600 alunos. E eu era, à época, o professor de filosofia de todo o ensino médio. A pesquisa passou, obviamente, pela aprovação do Comitê de Ética, e aí eu destaco esse importante momento para os colegas que estão ainda no processo formativo. O Comitê de Ética é desafiador, não é difícil, ele é desafiador, tá certo? Pelos detalhes, pela quantidade de documentos que se junta, é interessante ficar atento a isso também. Aqui eu digo como esse público-alvo foi formado, a questão de inclusão e exclusão, de modo a privilegiar aqueles princípios de igualdade, isonomia, autonomia, liberdade, enfim, tudo isso eu coloco aqui. A ação educativa e filosófica, aí eu me reporto agora novamente à colega Larissa, que trouxe a questão de problematizar, sensibilizar e conceituar. Eu trago problematizar, sensibilizar e continuar refletindo, tá certo? Obviamente que isso é inspirado em Galo, que, por sua vez, também tem Walter Cohen como um par, tá certo? E justifico, através de uma experiência que Walter Cohen traz em Caxias, porque essa tríade oportunizaria uma experiência de pensamento, tá? No trabalho está justificado. A minha ideia era o experienciar da filosofia. Aqui eu trago as 4 sessões, nós tivemos 4 sessões na ação educativa filosófica, todas elas trazendo questões retiradas do próprio texto Apologia de Sócrates. E por que a apologia? Porque a apologia me surgia como um texto em que o Sócrates se colocava como extremamente problematizador, levando os alunos a olharem para si aquilo que eu estava defendendo na minha pesquisa. Tá certo? Então, vocês podem ver aqui as temáticas, aqui em cima, a figura de Sócrates, mestre ou ignorante. Tema, a sabedoria. E aqui, eu acho interessante relatar para vocês que os meus alunos, de quem eu tenho muita saudade, porque eu não estou mais nessa escola, eu acho que eu subestimava os meus alunos. Porque eles conseguiram, de uma maneira muito autônoma, trabalhar com um texto que, para eles, era ácido. Pelas palavras, pela falta de prática de leitura. E, no momento, eu colocava a problemática, apresentava o texto, e todos esses problemas que eram colocados como forma de instigá-los, ao final eles tinham uma resposta. Inclusive, Larissa, muitas vezes reformulando ideias que eles inicialmente apresentaram. Por exemplo, quem era um sábio na comunidade, me reportando aquela desconstrução que Sócrates faz na Apologia, se eram os poetas, os artesãos. Eles imediatamente fizeram a mesma coisa com pessoas da própria cidade. Por exemplo, não era o padre, aí eles começaram a construir o argumento deles. Não era o prefeito, e eles começaram a construir o argumento deles. Mas partindo do local no texto em que Sócrates também fez a mesma coisa. O que me deixou extremamente feliz, satisfeito. Quer dizer, era possível ter uma aula diferente, ter uma aula em que eu não precisava explicar, mas eu me dei conta de alunos, me dei conta da possibilidade de trabalhar com alunos autônomos. Esse conceito de autonomia e emancipação, ele foi também discutido no texto e diferenciado, onde era autonomia, onde era emancipação intelectual. Passo adiante, também vejo as outras 2 aulas, o tema aqui, o tema da terceira corrupção, e o tema
da quarta, o julgamento de Sócrates, a morte e a ideia de justiça. O encontro final dessa ação se deu em 18 de novembro. E aqui eu coloco como nas conclusões, assim, eu coloquei os novos olhares. O último encontro foi muito simbólico para mim, porque eles conseguiram dizer... me mexeu muito comigo uma fala, professores, e eu já estou encerrando, já estou partindo para o encerramento, em que eles disseram na última aula que eles não sabiam o que era uma aula de história e o que era uma aula de filosofia. E agora eles diziam que sabiam, porque eles tinham pensado por conta própria. Em nenhum momento eu induzi essas falas. Eles diziam que antes achavam a aula parecida com uma aula de geografia e uma aula de história. Quando eles disseram geografia, eu consegui fazer uma relação com esses livros de agora do novo ensino médio, que são livros objetos de conhecimento interdisciplinares, e eles estavam em contato com livros que privilegiavam muito esses dois outros componentes, história e geografia. Eles dizem assim, no último momento eles colocaram que dialogar e pensar foram o que eles mais fizeram naqueles encontros. E aqui eu reuni as falas deles, é uma pesquisa de natureza qualitativa, por isso as falas têm um papel fundamental, e consegui trazer aqui algumas chaves para a gente entender o que é que eles pensavam sobre a escola, por exemplo. Um disse aqui, eu entendi que a escola não ensina só sobre algumas matérias e pronto, mas sim que ela pode mostrar a nossa individualidade. Quer dizer, é um aluno que agora consegue olhar para si, entendeu? E não mais sobre aquilo que é dito pela escola. Sobre a emancipação e autonomia, eu achava que deveria depender mais do professor, e hoje eu vejo que não, que eu posso depender de mim mesmo ou mesma em algumas coisas. Sobre a concepção de filosofia, eles também falaram. Sobre as aulas de filosofia. Sobre a relação do professor de filosofia, e aqui eu destaco aquela questão de igualdade, onde eles se colocavam sempre, na primeira aula, quando eu coletei os dados, eles colocavam sempre em posição de inferioridade do professor. Para eles, a função do professor era transmitir, era repassar. E o professor era aquele que tinha mais conhecimento na sala. Agora, uma diz assim, por exemplo, agora eu vejo o professor de outra forma, porque eu colocando na minha mente para funcionar, sou do nível dele. Quer dizer, essa ideia de força e potência a gente encontra lá em Jacques Rancière, no mesmo texto. E aí casou exatamente com o que Jacques Rancière dizia, que a função do professor era religar vontades, fazendo com que o aluno se visse como pessoa potente para aquilo que ele desejava entender e estudar. Enfim, eu acredito que já tenho extrapolado o meu tempo. Encerro aqui. A última aula, o último encontro, eu pedi através de uma dinâmica, e quando eu falo eu pedi, eu já estou errando, eu já estou sendo o explicador, tá certo? Mas aqui eu já estou fazendo o diagnóstico, eu continuo explicando. Foi solicitado como um momento final que eles produzissem uma imagem sobre o que tinha sido aquela experiência. E eles fizeram essa imagem aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, que era uma pessoa enjaulada, questionando algo, vocês observem uma interrogação aqui, e a partir dessa interrogação, a liberdade que esse interrogar poderia representar. E liberdade é uma palavra-chave em Pierre Hadot, é uma palavra-chave nos exercícios espirituais. E quando eu me deparei com essa tela, feita por eles no último encontro, eu percebi que é possível fazer uma filosofia em que eles se emancipem. Se eu não consegui naquele momento, porque eu estava em universos diversos, em universos diferentes, eu estava numa sala menor, com 10 alunos, mas pelo menos é possível problematizar e se colocar num caminho de formação para lá na frente a gente colher resultados. Eu agradeço, eu acho que eu falei demais, desculpem se eu não consegui passar a ideia geral daquilo, mas eu fico à disposição aqui para eventuais esclarecimentos.
Professor Meio quer comentar? Está com o microfone fechado, professor. Obrigado, Carolina. Quero sim. Bem, primeira coisa, quero te agradecer aí por essa apresentação, né? Eu diria assim que eu vou apenas trazer bem poucas coisas que eu gostaria de poder falar, né? Porque a tua pesquisa me parece uma pesquisa muito instigante, uma pesquisa, me parece que apaixonada, no sentido mesmo daquele que no processo da pesquisa padece no seu circuito, né? Me parece que você, de fato, padeceu para fazer isso, você faz questão de dizer. Quando você começou a apresentar aí o seu referencial, né? E é muito bom quando a gente pensa alguma coisa e, de modo meio que invisível, a gente dialoga e parece que quem está falando responde um pouco, né? Porque você falou que, num dado momento aí da sua qualificação, ficou aí aquela questão, mas aí como é que vai ser, né? O Jacques Rancière, o Sócrates, no sentido de tentar desconstruir ou repensar esse perfil de um professor embrutecedor. Então, eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre isso, né? Sobre como que você conduziu aí essa relação entre o Rancière, né? Porque isso é muito delicado, né? O modo como a gente... Porque, assim, é muito fácil, me parece, a gente fazer essa crítica dirigida a um ensino de filosofia tradicional, no sentido de desconstruir ou mesmo denunciar que a história da filosofia, que no tocante ao ensino de filosofia, a história da filosofia, se pensada de uma forma a priorística, ela não tem grandes sentidos. Ou seja, ela só ganha realmente uma força no tocante, aí eu vou trazer a sua categoria, no tocante à possibilidade de uma construção de experiência filosófica de sentido em sala de aula, se ela conseguir casar. E aí você traz também, né, um outro elemento que eu queria te ouvir um pouco mais, que me parece também que é muito desafiador, né, que é precisamente, ora, nós, por mais que a gente fale bastante aí da necessidade de sermos estimulados pela experiência, de que a nossa filosofia seja calcada, sustentada a partir de uma problematização do real, mas a gente se sabe também enquanto aficionado com o conceito. A gente ama a tarefa de conceituar. E naquilo que a gente exercita isso, a gente, por vezes, se perde e se trai, enquanto um professor de filosofia, né? E por fim, eu queria também te ouvir o seguinte, embora você tenha dado um destaque como foco da tua pesquisa, a ideia de emancipação dos alunos, mas me parece que a tua pesquisa também ela tem um propósito muito interessante no tocante a repensar o perfil do professor, que também não é simples, né? Mas eu não vou me alongar, porque já daria outra discussão sobre a autoridade do professor de filosofia. Muito obrigado. Acho que a sua pesquisa é instigante e acho que ela merece ser apresentada em um outro momento com um tempo maior, para que você fale mais. Professor, agradeço pelos comentários. Quando o senhor se reportou a palavra apaixonante, foi a mesma palavra usada na minha defesa por um dos professores, parecia ser de um professor apaixonado, ou enfim, instigado. Foi a mesma palavra, e aí eu lembrei imediatamente. Mas foi de um professor afetado, de um professor mexido, de um professor incomodado com tudo que o processo de formação tinha revelado para ele até ali. A primeira questão, e essa é a que mais eu lembro da fala agora, assim, o senhor fez 3, mas eu consigo relembrar um que foi a mais marcante, que foi resolver esse problema da igualdade e desigualdade em Sócrates como um embrutecedor. Uhum. Eu não podia tentar resolver esse problema a partir do próprio Rancière, porque aí eu conseguiria ratificar o Sócrates embrutecedor. Uhum. Eu tinha que resolver a partir do meu filósofo base, que era Pierre Hadot. Certo? Então, a primeira coisa... Mas demorou a perceber isso, viu? Uhum. Demorei muito a perceber isso. Mas, em algum momento, aí eu vi em Walter Cohen dizendo que havia vários Sócrates.
Não há apenas um Sócrates. Aí acendi um alerta para vários Sócrates e vim para o Hadot para tentar encontrar onde havia igualdade na maiêutica socrática. E encontrei. Pierre Hadot diz o seguinte, que Sócrates, quando faz o percurso da interlocução, ele se põe, ainda que ele saiba aonde ele quer levar o aluno, o interlocutor, o que seria embrutecimento, mas ele faz o processo de entender as razões pelas quais o seu interlocutor está pensando daquela forma. No momento em que ele entende as razões pelas quais o interlocutor está pensando daquela forma, ainda que não sejam as que ele concorde, ele se põe em igualdade ao seu interlocutor. Então, aí eu fixei nessa resposta, ainda que passível de discussão. Tá? Mas trouxe uma resposta para aquilo que me inquietava. Por isso que eu disse que era um retrato naquele momento. Era um retrato naquele momento. Tá ótimo. Tá certo? Obrigado. Professora Ana, vi que a senhora levantou a mão. Não, eu me sinto contemplada. Eu ia fazer um questionamento muito na linha do que o professor Almir já fez, né? Porque o uso de dois autores que acolhem Sócrates, definem Sócrates de modos tão distintos, mas você já respondeu, me sinto contemplada. Queria te dizer que o seu trabalho é muito bonito, que você publique, porque, né, aquelas experiências que você realiza em sala de aula, elas podem tranquilamente se transformar em propostas metodológicas para o ensino de filosofia. Não sei se é essa a sua intenção, mas acho que vale a pena pensar nisso, tá? Então, parabéns, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês e agradeço aos presentes também que me ouviram, enfim. Maravilha. Vou ficar aqui ouvindo os próximos também.